Olá pessoal, professor Arthur, continuando nos nossos vídeos sobre sistemas não lineares. No último vídeo a gente viu o retrato de fase do pêndulo, falamos sobre ele, né? E hoje, agora a gente vai falar sobre uma ferramenta muito importante para decidir a estabilidade de um ponto de equilíbrio. A gente vai falar sobre linearização e o teorema de Hartmann-Grove. Ok? Para uma EDO não linear autônoma, do tipo x' f de x, a gente viu que o critério algébrico para inferir estabilidade é calcular a derivada do f, né, no ponto de equilíbrio, e se o ponto de equilíbrio, se a derivada for positiva, o ponto é instável, se a derivada for negativa, o ponto é instável. Vocês lembram disso? Né? É porque aqui a gente tinha aquele tipo de coisa, né? Aqui a gente tinha o x, aqui a gente tinha o f de x. Estão lembrados? E, por exemplo, a gente podia ter algo assim, né? Tinham alguns modelos que a gente tinha isso. 3 pontos de equilíbrio aqui. Neste ponto de equilíbrio aqui, ó, a f' é positiva. Ele é instável. Certo? E nesse ponto de equilíbrio aqui, e nesse, a gente tinha a f' negativa, o ponto era estável. Isso aí a gente viu para EDOs do tipo x' igual a f de x. Certo? Era baseado na derivada. Não era baseado na derivada? Né? A derivada tinha essa interpretação geométrica ali, que as coisas eram assim, né? A reta de fase, né? Os vetores ficavam ali. Agora, para um sistema de duas EDOs é um pouco mais complicado, porque você tem um retrato de fase, em vez de ser uma reta de fase, uma dimensão, só os vetores aqui, você tem um plano de fase, né, um campo de vetores, então é um plano. E para decidir também, vai ser baseado na derivada. Vai ser baseado na derivada. Mas antes a gente só tinha a f e a x. Então a gente calculava a derivada da f em relação a x. Só isso que tinha. Mas agora a gente tem f, g e x e y. Então nós vamos fazer uma matriz, que é uma matriz jacobiana, que tem a derivada da f em relação a x e y e da g em relação a x e y. Tá? Então para formalizar isso, considere esse sistema de EDOs, duas EDOs, né? Não lineares. Né? Na forma vetorial, ele é da forma x' igual a f de x, né? Onde isso a gente já viu. E seja, né, tem um campo de vetores, né, o campo vetorial, que é o f. Aqui a gente tem um vetor velocidade da solução, tem toda a interpretação que a gente viu num vídeo lá para trás. Seja x asterisco, né, igual a x asterisco, y asterisco, um ponto de equilíbrio desse sistema, né? Então você encontrou um ponto de equilíbrio. Você quer saber se ele é estável, instável ou assintoticamente estável. O teorema de Hartmann-Grove, que vai ser apresentado a seguir, nos diz que a estabilidade desse ponto de equilíbrio e o retrato de fase do sistema localmente em torno desse ponto de equilíbrio pode ser conhecidos através da linearização. A linearização nada mais é que calcular essa espécie de derivada aqui, tá? E descobrir se vai ser um negócio assim ou assim. Só que para duas dimensões a gente não tem uma reta, é uma matriz, tá? É algo um pouco mais complicado, mas é a mesma ideia que tem lá. Então, teorema de Hartmann-Grove. Se as condições 1 e 2 escritas abaixo são satisfeitas, depois eu vou falar das condições. Então, o retrato de fase do sistema 8, localmente em torno de x asterisco, é equivalente ao retrato de fase do sistema linearizado em x asterisco, dado por isso. Ou seja, aqui você tem um sistema linear, ax mais by, cx mais dy. Igual aqueles que a gente viu lá atrás nos vídeos, né? De classificar sistemas lineares, que pode ter nó estável, nó instável, cela, foco estável, foco instável. Aqui os coeficientes A, B, C e D você vai calcular como sendo as derivadas de f e g em relação a x e y, calculados no ponto de equilíbrio. Ok? É isso que vai ser necessário você calcular.
Em notação vetorial, o sistema linearizado é x' igual a x. É um sistema linear que a gente viu lá atrás. A gente está juntando tudo aqui agora. Onde A é a matriz jacobiana do sistema calculada no ponto de equilíbrio, dada por isso. Então, o que é a matriz jacobiana? Você calcula a derivada de f em relação a x na primeira entrada. Derivada de f em relação a y na segunda entrada. Então, f na primeira linha. G na segunda linha. Derivada em relação a x na primeira coluna, derivada em relação a y na segunda coluna. Você calcula essas derivadas parciais dessas funções que vão estar aqui, em relação a x e y. Daí você calcula essas derivadas parciais no ponto de equilíbrio, ok? No ponto de equilíbrio. X asterisco, Y asterisco. Isso aqui vai dar um número para vocês. Isso aqui vai dar um sistema linear, certo? Vai dar esse sistema linear aqui. Esse sistema linear, a estabilidade que tiver aqui, se for um nó, se for um foco, se for uma célula, o seu ponto de equilíbrio do sistema original vai ser assim. Então, por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Você tem um sistema aqui não linear, ok? E você tem um ponto de equilíbrio aqui no meio. Então, x asterisco, y asterisco. Você quer saber a estabilidade desse ponto de equilíbrio. Você calcula a linearização, calcula essa matriz, você tem esse sistema linear aqui. Você analisa os autovalores dela, certo? Para saber se é foco, nó, célula. Né? Então aqui ó, é a linearização. Suponha que a linearização te fale que seja uma célula. Por exemplo, com esse autovetor aqui, estável, esse autovalor vetor aqui, na direção instável, né? Então você tem uma célula assim, certo? Ok? Tem um ponto de célula. Nesse ponto de célula, no sistema linearizado, suponha que você calculou o sistema linearizado, os autovalores, e viu que um é positivo. Você calculou aqui os autovalores. Um é positivo e o outro é negativo. Dá uma célula. Tudo bem? Isso aqui, na linearização, é no plano R2 todo, mas do sistema linear. No sistema não linear, isso vai implicar que localmente aqui você vai ter isso. Localmente apenas. Você vai ter uma direção instável aqui. E uma direção estável e uma direção instável. Você vai ter uma célula ali. Um ponto de célula aqui. Tudo bem? Só que é como se você estivesse fazendo um zoom aqui. Você faz um zoom e o que você vê de perto é isso aqui. É a mesma ideia daqui, ó. Você tem um sistema não linear, que é essa curva aqui. Quando você faz um zoom, você vê uma reta aqui. É a linearização. Então a ideia é essa. Você está fazendo um zoom aqui e você viu que aqui é uma célula. Porque no sistema linear é uma célula. Tudo bem? Se tiver outro ponto de equilíbrio aqui, que seja um nó. Ok? Você vai dar um zoom, a linearização vai te mostrar um nó estável no sistema linearizado. Ok? Então, essa é a ideia do Hartmann-Grove, do teorema do Hartmann-Grove. Ele fala que, para olhar aqui, você dá esse zoom, faz o linearizado, o que acontecer aqui está acontecendo localmente aqui pertinho. Tudo bem? Quais são as condições sobre as quais ele se aplica? Quando o determinante da matriz jacobiana é diferente de zero, então você vai ter que calcular essa matriz aqui, calcular o determinante, se for diferente de zero. E se os autovalores possuírem parte real não nula, então ele se aplica, ok? Então ele se aplica. São essas duas condições aí que você tem que verificar, tá? Então, resumindo,
Para estudar a estabilidade de um ponto de equilíbrio x asterisco, y asterisco do sistema não linear, basta seguir as seguintes etapas. Calcular as derivadas parciais, fx, fy, gx, gy, montar a matriz jacobiana. Calcular a matriz jacobiana no ponto de equilíbrio. Então, calcula a matriz A. Calcular os autovalores dessa matriz, que são as raízes do polinômio característico. Né? Lambda ao quadrado menos traço de A vezes lambda mais determinante de A. Se os autovalores forem não nulos e não tiverem parte real não nula, então, em torno do ponto de equilíbrio x asterisco, y asterisco, o sistema não linear possui a mesma configuração que o sistema linear 9 possui em torno da origem. É isso que eu falei aqui. Ou seja, temos um dos 6 casos dos sistemas lineares classificados anteriormente. A gente pode ter nó, cela, ou foco, ou centro. Só que tem um porém. Se os autovalores forem complexos, com partes reais nulas, a linearização falha. No sistema linearizado 9, a origem será um centro. Contudo, no sistema não linear 8, o equilíbrio pode ser tanto um centro como um foco, atrator ou repulsor. Nesse caso, uma análise mais aprofundada é necessária, mas não será objeto desse curso. O que está falando? Nesses 6 casos aqui, se cair num centro, os autovalores têm partes reais nulas. Não satisfaz as condições, ou a condição 2 do teorema de Hartmann-Grobler. Então, a gente não pode concluir que esse ponto é um centro. Né? Você pega um ponto de equilíbrio, faz a linearização. Se a linearização der um centro, não necessariamente aqui é um centro. Aqui pode ser um centro ou um foco. Esse é um problema famoso em matemática. Então, nesse caso, você não pode afirmar nada, ok? Mas esses casos vão ser raros aqui no curso. Então, para a gente consolidar isso aí, vamos fazer o exemplo do pêndulo. Certo? Vamos fazer o exemplo do pêndulo. Quem que é a linearização? Linearização. Quem que é o fx? A derivada de f em relação a x é 0. Quem que é a derivada de f em relação a y? É 1. Quem que é a derivada de g em relação a x? Derivada de g em relação a x. Derivada do seno é o cosseno. Então dá menos k sobre m cosseno de x. Quem que é a derivada de g em relação a y? Eu derivo aqui da menos gama sobre m. Ok? Agora eu tenho que calcular, né, a matriz jacobiana. É quem? Ela é a fx, fy, gx, gy. Então ela vai dar quem? Aqui, matriz jacobiana. Fx é 0, fy é 1, gx é menos k sobre m cosseno x e gy é menos gama sobre m. É uma matriz. Só que ela está dependendo de x aqui ainda, ok? Eu tenho que calcular ela nos pontos de equilíbrio. Tudo bem? Então, J nos pontos de equilíbrio, onde x asterisco e y asterisco são esses pontos aqui de baixo, que a gente acha que são estáveis, que o x é 0, 0, ou também é mais ou menos 2π, 0, etc. Tudo bem? A matriz jacobiana vai ser a mesma nesses pontos, né? Quem vai ser ela? 0, 1, cosseno de 0, ou cosseno de 2π, ou menos 2π, 4π, menos 2π, vai dar sempre 1. Então aqui vai dar menos k sobre m, e aqui vai dar menos gama sobre m. Ok? Essa é a matriz. Quem que é o polinômio característico?
lambda ao quadrado menos traço de A, lambda mais det de A. Quem que é o traço? Menos o traço dá mais gama sobre m lambda, né? Porque o traço é a soma desse com esse dá menos gama sobre m, com menos dá mais gama sobre m. Quem que é o determinante? Esse vezes esse, 0, menos esse vezes esse, menos com menos vai dar mais. K sobre m. Esse aqui é o polinômio característico. Quem que são as raízes? Vamos calcular o delta. B ao quadrado, gama ao quadrado, sobre m ao quadrado, menos 4 AC. Então, menos 4 sobre m, né? Essas frações estão separadas. Quando eu junto, fica gama ao quadrado menos 4 mk sobre m ao quadrado, o delta. Então, quem que são os autovalores? Lambda 1 e 2. Menos b, então menos gama sobre m, mais ou menos raiz de delta, que é gama ao quadrado menos 4mk, sobre m ao quadrado, sobre 2a. Isso aqui dá menos gama, mais ou menos raiz de gama ao quadrado menos 4mk, sobre esse m que está aqui ao quadrado, sai da raiz, fica m, junto com esse aqui, né, 2m. Então, esse aqui é o lambda 1 e lambda 2, os autovalores. O lambda 1, vamos fazer aqui, menos gama, mais raiz de gama ao quadrado, menos 4mk. Tudo bem? O que acontece aqui? Sobre 2m. O que acontece aqui? Esse cara é negativo. Certo? Esse cara aqui, a raiz desse número, né? Se esse número aqui, né? Vamos fazer aqui. Se gama ao quadrado menos 4mk é positivo, né? A raiz de gama ao quadrado menos 4mk é menor do que a raiz de gama ao quadrado, que é gama. Então você tem um número aqui negativo somado com um número que é menor do que o gama. Você tem um menos gama aqui. Então esse número aqui vai dar negativo se o gama ao quadrado menos 4mk é positivo. E se o gama ao quadrado menos 4mk for negativo, isso aqui é um número complexo, a raiz de um número negativo. Então a gente tem que a parte real do lambda 1 é menor que zero. Ok? Então, em todo caso, lambda 1 é diferente de zero e a parte real dele é diferente de zero. O mesmo vale para o lambda 2. Verifique. Ok? Então, se o gama ao quadrado menos 4mk for positivo, a gente tem lambda 1 e lambda 2 assim. Os dois vão ser negativos, tá? Vão ser reais e negativos. O que isso implica? Implica que os pontos nos equilíbrios serão nó estável. Do tipo, né? Nó estável. Então você tem coisas assim. Nós estáveis. Se o gama ao quadrado menos 4mk for negativo, lambda 1 e lambda 2
eu vou ter aqui, ó, gama ao quadrado menos 4mk vai ser negativo, isso aqui vai ser um número complexo. Puro, né? Vai ser da forma i vezes alguém. Então, esses números aqui vão ser da forma alfa mais ou menos i beta, com alfa, aliás, menor que zero. Então, parte real negativa. Se você lembra, quando tem parte real, quando é complexo é foco, né? Com parte real não, parte real negativa, foco estável. Os equilíbrios são do tipo foco estável. Algo assim. Tudo bem? Vai vir para cá. Então, o que a gente mostrou pelo teorema do Hartmann-Grobner, né? Aqui que a gente usou o teorema do Hartmann-Grobner. Porque esses autovalores são do sistema linearizado obtido dessa matriz aqui. Ok? Aqui eu já estou falando do sistema não linear. Ok? Aqui do sistema, de novo, não linear. Do pêndulo. O que eu estou falando? Ou esses pontos aqui, né? Esses aqui, vão ser nó estável ou foco estável. De qualquer forma, eles vão ser assintoticamente estáveis, ok? O que pode acontecer, aqui eles estão desenhados como foco estável, certo? Mas se o amortecimento for muito grande, se você aumentar muito gama, aumentando muito gama, isso aqui, em vez de ficar negativo, fica positivo. Então, passa a amortecer aqui sem oscilar, mas continua sendo estável. Agora vamos ver o outro ponto. Vamos ver o outro ponto agora. Pontos da forma x asterisco y asterisco igual a Kπ0, onde K é mais ou menos 1, mais ou menos 3, etc. K é ímpar. A gente viu que a matriz jacobiana, do lado de cá, é 0, 1 menos K sobre M cosseno menos gama sobre M. Vou escrever aqui. 0, 1 menos K sobre M cosseno de x menos gama sobre M. Então, quem que é a matriz jacobiana, que é o A, que a gente chama de A, calculada nos pontos de equilíbrio. Não vai depender mais do x. Quando você faz o x ali, vai ficar 0, 1. Você faz o x igual a Kπ, cosseno de Kπ é menos 1 se K é ímpar. Ok? Então fica menos K sobre M, menos gama sobre M. Tudo bem? Quem que é o traço de A? Menos gama sobre M. O det de A é esse vezes esse menos esse vezes esse, gama sobre M. Ok? Desculpa, aqui ficou mais, né? Porque já tinha o menos com o menos aqui do cosseno, que ficou menos 1, fica mais. Aqui é menos. O determinante deu negativo. Tá? Então o lambda ao quadrado menos, né, o PA de lambda, menos o traço, que é gama sobre M, mais o determinante, menos K sobre M. Então, lambda ao quadrado, menos gama sobre M, lambda, menos K sobre M. Ok? Quem é o delta? B ao quadrado, gama ao quadrado, sobre M ao quadrado, menos 4AC. Menos com menos dá mais. Isso aqui deu mais. 4K sobre M. Então isso aqui dá gama ao quadrado mais 4mk sobre M ao quadrado. O lambda 1 e o lambda 2 vão ser menos B mais ou menos raiz de delta.
E daí o M que tem aqui no B, junta com esse M que fica aqui, é o mesmo, né? No denominador. Que deu isso. Observa que o lambda 1 vai ser menos gama mais raiz de gama ao quadrado mais 4mk. Observe que isso aqui é positivo, porque o gama ao quadrado mais 4mk em raiz é maior que a raiz de gama ao quadrado, que é gama. Então esse cara aqui é maior que esse. Eu tenho um negativo somado com um positivo maior que o módulo do negativo, fica positivo. O lambda 2 é menos gama menos raiz de gama ao quadrado mais 4mk, é negativo. Tá? Aqui você tem que dividir por 2m, mas funciona. O lambda 2 é negativo, então você tem lambda 1 positivo maior que lambda 2. E o lambda 2 negativo. Você tem um ponto de célula, porque autovalores com sinais contrários. Então, num ponto de célula, você tem algo assim. Esse aqui é o retrato de fase do sistema linearizado. Você poderia achar os autovalores, tá? Os autovetores. Se achar autovetores com essas direções aí, mais ou menos que eu desenhei. Como é que fica no sistema? Esses pontos aqui, no retrato de fase, são pontos de célula. São pontos de célula. Esses pontos são pontos de célula, porque você tá... eles são instáveis pelo que a gente viu ali. Né? Aqui, ó. São pontos de célula. Então, teoricamente, existe uma curva aqui, que se você jogar aqui, ela vem aqui. Ela vem no ponto. Fisicamente, você pode alcançar aquele ponto ali. Mas é muito difícil. E acho que fisicamente é impossível. E esses pontos de célula tem essa curva estável, então, e tem a curva instável, né? Então, é esse tipo de movimento que faz coerência com o que a gente tinha visto, ok? Bom, então esse foi o teorema de Hartmann-Grobman e um exemplo no pêndulo, tá? Esse exemplo aqui ficou um pouco complicado porque trabalhou com parâmetros, né, em vez de trabalhar com números, o M, o gama e o K. Mas eu vou fazer no próximo vídeo um exemplo de tratamento de câncer, onde vai ter números e vai ser, vocês vão achar mais fácil, ok? Mas o importante é vocês entenderem como fazer a linearização e saber que a linearização informa sobre o comportamento local em torno do ponto de equilíbrio, se essas condições aqui são satisfeitas, ok? Até o próximo vídeo. Falou!